Como podem ver, já estamos aqui na tier list, malta, e vamos cumprir com aquilo que vem se tornando tradição aqui no canal. Nas últimas 2 temporadas, como vocês sabem, eu trouxe o ranqueando o plantel do Benfica e para manter a tradição vamos estar a trazer hoje também, malta. Bora lá o ranking, vamos começar já com um que é bem... O Aktürkoğlu foi dos jogadores que teve mais influência no jogo do Benfica, o nosso Harry Potter turco. Foi contratado em agosto desta temporada, teve um impacto imediato com o Bruno Lage, foi muito importante principalmente nos meses de setembro e outubro. Depois eu sinto que ele deu uma desaparecida, mas ainda assim foi importante num jogo ou outro. Portanto, não vou pôr em Águia Suprema, eu teria colocado se ele tivesse mantido aquele nível que ele teve no começo da época. Portanto, acho que boa época. Boa época, foi um jogador importante em certos jogos, fez uns golos importantes. E acho que teve a sua relevância na temporada. A seguir temos aqui o Zeki Amdouni, malta, outra da contratação de verão do Benfica. Eu acho que o Amdouni fez uma época ok, nada de especial, foi um suplente, foi titular algumas vezes, nas poucas vezes que jogou até que foi importante, fez alguns golos importantes contra o Mónaco, por exemplo, na Champions. Mas também não foi aquele jogador super relevante para o Benfica, portanto eu vou estar a deixar em ok. André Gomes praticamente não jogou, nada mais justo do que deixar o gajo aqui na categoria não jogou, se ele fez um jogo já foi muito. António Silva, este aqui é complicado, malta. O António Silva fez jogos muito bons, como na final da Taça e alguns jogos contra o Sporting, mas depois ele tem aqueles jogos péssimos, né? No próprio jogo da final da Taça contra o Sporting, o gajo erra no gol no penalti, depois erra também leva uma cueca do Trincão, erra contra o Barcelona, erra contra o Casa Pia. Mano, eu vou para o António Silva, eu não sei se ponho em ok ou de decepção, porque já a época passada dele já tinha sido má. Eu vou pôr como decepção. Não gostei da temporada do António Silva, vou pôr como decepção. A seguir, malta, temos o Arthur Cabral, na temporada passada, o gajo ainda tinha a desculpa, a primeira temporada não se adaptou bem. Agora, segunda temporada do gajo, primeira metade, o gajo ainda disputou ali com o Pavlidis, mas praticamente não marcou golos, foi pouquíssimo relevante. Mano, Arthur Cabral, para mim é a base daqui, não é nem flop de decepção, mano. O gajo não foi nenhuma decepção, o gajo já tinha sido uma decepção na época passada, esta época voltou a não corresponder, é só base daqui mesmo. Tanto que quando chega ao Belotti o gajo quase não joga na segunda metade. Orsnes, malta, acho que foi das épocas mais abaixo do Orsnes, talvez. Ele não apareceu tanto nesta época como aparecia nas outras, mas eu acho que vou pôr numa época ok, à frente do Amdouni, vá. O Orsnes acho que fez uma época ok, esteve longe de estar no melhor nível que ele teve nas últimas 2 épocas, acho que teve um pouco menos de relevância que o Bruno Lage, mas ainda assim, época de consistência do nosso carequinha, né? A seguir temos o Bá que foi um jogador que... Mano, o gajo teve muitas lesões, eu vou pôr em flop / decepção, porque o gajo teve muitas lesões, várias vezes de fora... E eu mal me lembro de exibições do gajo, porque o gajo perdeu esta reta final de campeonato, portanto eu vou deixá-lo aqui na mesma categoria do António Silva. A seguir temos este gajo que eu nem estou a reconhecer quem é este gajo. Peço imensa desculpa, malta, mas eu vou pôr em não jogou porque eu nem estou a reconhecer quem é. Este gajo aqui é o Leandro Barreiro, né? Acho que é o Leandro Barreiro. É o Leandro Barreiro, malta. O Leandro Barreiro, outra contratação de verão do Benfica. Em um certo momento com o Roger Schmidt chegou a ser titular, com o Lage foi mais uma das últimas opções para médio. Mano, ok, chegou a fazer um hat-trickzinho ali num jogo, não comprometeu, vou pôr época ok. E a Nicolas Best, eu vou pôr em base daqui, mas o gajo já basou, a verdade é essa. Carreras, malta, Carreras, Águia Suprema. Mano, para mim, foi dos melhores jogadores do Benfica nesta temporada, foi uma surpresa agradável, ele que na época passada quase não jogou, as poucas vezes que jogou não jogou grande coisa, esta época faz jogões contra o Barcelona, jogões contra o Sporting, contra o Porto. Mano, dos melhores jogadores do Benfica, se não o melhor, nesta temporada. A Carreras foi o mais consistente, foi melhor, foi grande jogador na época toda, principalmente com o Lage. Ele com o Lage cresceu bastante. Di Maria, malta, difícil. Eu até acho que o Di Maria tem uma primeira metade de temporada muito boa. A segunda metade já pesou a idade, já muito cansaço, muitas lesões. Eu vou pôr numa boa época.
Difícil, mano, difícil. Difícil entre boa época e ok. Eu acho que eu vou pôr ok. Eu acho que não chega a boa época. É complicado avaliar o Di Maria por causa que a reta final dele foi muito má. Muitas lesões e pouco jogo. A seguir temos o Florentino, malta. O Florentino acho que também foi outro que teve uma época mais abaixo. Cometeu alguns erros nesta temporada. Eu vou pôr em época ok também. Junto aqui com o Orsnes e com o Di Maria. Não acho que ele tenha feito uma boa época. Também não acho que tenha sido uma decepção ou base daqui. Portanto vou estar a deixar nessa categoria. Este gajo aqui, ele... Eu não estou-me a lembrar o nome dele, mas eu sei quem é. Pá, o gajo praticamente não jogou. Vamos pôr e não jogou. Temos aqui o Cocos, mano. Grande época do Cocos. Eu acho que não chega à Águia Suprema, mas foi uma boa época. Espetacular época do Cocos. Acho que foi a melhor época desde que ele chegou ao Benfica, né? Bom, também o gajo só está no Benfica desde a época passada. Para mim foi uma época de afirmação. Eu acho que ele ainda não mostrou tudo o que tem para mostrar. Veremos se será na próxima época. Mas foi muito importante nesta temporada. Eu gostei muito mais do posicionamento que o Lage deu para ele. Deixou de colocá-lo tanto naquela dupla com o Florentino e deixou-o mais avançar. Eu acho que isso beneficiou muito mais o Cocos, um jogador com mais chegada à área, com mais finalização de fora da área. Acho que foi uma boa época do Cocos. Otamendi, malta. Pá, ele comprometeu num jogo ou outro, mas de resto acho que foi uma boa época. Gostei da época do Otamendi. Acho que foi o central mais seguro que o Benfica teve nesta temporada. Vou deixá-lo aqui em boa época. Pavlidis, malta. O Pavlidis é aquele pau de dois bicos, né? Porque a primeira metade de temporada dele foi péssima. Ok, foi péssimo. O gajo marcou só 4 golos. Quase não marcava, falhava golos como o caraça. Chegou mesmo a ser suplente do Arthur Cabral em um ou outro jogo. Mas a segunda metade dele é extraordinária. Aquele hat-trick contra o Barcelona, o hat-trick contra o Porto, decisivo contra o Mónaco na Champions. Mano, Águia Suprema. Mesmo a primeira metade da temporada dele tendo sido horrível, só o facto do gajo ter marcado mais de 20 golos na segunda metade, eu acho que já merece estar aqui em Águia Suprema. Temporadona do Mano Pavlidis. Acho que merece. Prestiani, malta, é mais um caso de não jogou, coitado. O coitado do Prestiani praticamente não jogou, não sei porquê. Ele até estava a ser aposta com o Roger Schmidt, eu acho que até estava-se a sair bem. Mas depois o Lage, quando chega, caga no gajo. Renato Sanches, malta. É difícil avaliar o Renato Sanches, porque este gajo tem muitas lesões. Este gajo tem muitas lesões, mano. Jogou pouquíssimo na temporada. Passou grande parte da época lesionado. Mano, eu estou entre base daqui e flop. Eu vou pôr em flop de seção. Foi uma decepção tremenda. Eu sei que o gajo já vinha com lesão para o Benfica, mas eu não esperava também que o gajo fosse passar a época toda lesionada. Enfim, lesionado no caso. Este gajo é que Este gajo é o Meite, mano. O Meite nem jogou também, mano. O gajo chegou a fazer parte do plantel, mas nem jogou. Este gajo é o Tiago Gouveia, né? Tiago Gouveia também é outro que quase não jogou. Ou não, é o Rolaiser. Este é o Rolaiser. Rolaiser não jogou também. Samuel Soares, malta. Samuel Soares que jogou a final da taça. Fez um ou outro jogo no campeonato, mas foi mais titular mesmo na taça. Mano, eu acho que ele fez uma época ok. Foi um bom suplente seguro. Nos jogos que jogou não comprometeu. Ok, é isso que eu tenho para dizer sobre ele. André Sheldrup, o nosso bacalhauzinho. Jogador que não foi aposta na primeira metade praticamente, mal jogou. Começou a ser mais aposta depois da Taça da Liga, marcou contra o Sporting na final. Chegou a ser bastante, não vou dizer importante, mas chegou a ser um jogador interessante do Benfica a certo ponto. Mas depois, depois o gajo foi perdendo fulgor e no final da temporada até acabou como suplente. Portanto, eu vou pôr como ok. Temporada ok do Sheldrup. Eu acho que na próxima época ele pode se afirmar mais com a saída do Di Maria. Este gajo aqui é que é o Tiago Gouveia. Ele não jogou. Sejamos sinceros. O Tiago Gouveia lesiona-se logo no começo da época, lesão no joelho, e só volta lá para o final. Portanto, nada mais justo por aí não jogou. Tomás Araújo, malta. O Tomás Araújo é aquele outro que é pau de dois bicos, né? Porque o coitado começou a época como central, chegou a fazer dupla ali com o Otamendi no começo da temporada. A certo ponto, com as lesões do Bale, foi sendo posto a lateral direito. Acho que desempenhou um bom papel de lateral direito e vou pô-lo em boa época. Um gajo muito versátil, que foi muito bom tanto a central como a lateral direito, mas eu gostaria de ver o Tomás Araújo mais como central. Acho que ele tinha muito para dar como central. Trubin, malta. Grande época do Trubin, ok? Acho que esta época dele foi melhor do que a época passada.
Conseguiu ter... foi decisivo na final da Taça da Liga, principalmente. Teve boas defesas ao longo da época. Ok, tem uma falhazinha ou outra ali no jogo contra o Barcelona, por exemplo. Mas eu não vou pôr em Águia Suprema, por mais que talvez ele mereça, pelaquela final da Taça da Liga. Mas eu acho que ele não fez uma época tão boa ao ponto de Águia Suprema. Tipo, ele não fez aquela defesa decisiva que deu a taça ao Benfica, aquela defesa decisiva que deu o campeonato ao Benfica, até porque o Benfica não foi campeão. Portanto, eu vou pôr em boa época apenas. Aqui temos um reforço de inverno, Belotti e Malta. O Belotti, é complicado avaliar este gajo, mano. O gajo chega em janeiro, acho que marca 2 golos pelo Benfica. Ele foi um suplente ali do Pavlidis. Falhou muitos golos, mas teve bom envolvimento com a equipa. Eu gostei até do que eu vi do Belotti. Eu acho que se ele melhorasse um pouco mais a finalização, podia ter sido um reforço mais útil ao Benfica, né? Este gajo aqui é o Bruma, né? Creio eu, é o Bruma. Mano, o Bruma é a mesma situação, chega à meio da temporada, tem logo um impacto positivo no campeonato, mas pá, o gajo desaparece, a um certo ponto o Lage deixa de apostar nele, nem sequer foi inscrito na Champions. Mano, eu estou entre pôr, acho que eu vou pôr flop de seção. Eu esperava um bocado mais do Bruma, veremos como é que vai ser na próxima época. Este gajo aqui é quem? Quem sois vós? Não, é o Dal, este é o Samuel Dal, malta. O Dal é mais outro que foi contratado em janeiro, parecido com o que aconteceu com o Carreiras na época passada. Um lateral esquerdo foi contratado por empréstimo a meio da temporada para ser suplente do Carreiras, né, com a saída do Ian Nicholas Best. O que é que eu tenho para dizer deste gajo? O gajo desempenhou um bom papel quando jogou, portanto eu vou pôr ok. Acho que ok é a melhor maneira de classificar o gajo. Temos aqui também o Leandro Santos, malta. Leandro Santos, aquele lateral, acho que é o Leandro Santos, já agora, desculpem se eu estiver errado. Lateral direito da formação, fez um jogo ou outro, mano. É difícil classificar o gajo, eu vou pôr e não jogou. Por fim, temos este gajo que eu não sei quem é, eu vou pôr e não jogou também. Aqui na tier list os gajos foram lixados, né? Meteram para classificar também o Roger e o Lage. Mano, o Roger começou muito mal a temporada, vou ter que pôr a base daqui. O Lage, mano, foi ok. Eu acho que o Lage foi ok. Porquê que o Lage foi ok? Mano, o gajo chega com o comboio a andar, o mercado de verão foi feito pelo Roger Schmidt, a equipa foi montada pelo Roger Schmidt, ou seja, o Lage pegou uma equipa que não foi montada por ele, mas temos que considerar que o Lage chega no final de agosto, mês de setembro, ou seja, ele pegou a época no início. Pá, perdeu ali 4 jogos de campeonato, mas pegou a época no início. Portanto, não há grandes desculpas pela época não tão bem conseguida. Não foi tão má assim, chegou a ganhar uma taça da Liga, chegou aos oitavos da Champions perdendo para o poderoso Barcelona. Portanto, acho que não foi mal, foi só ok. Não foi bom, não foi flop, não foi mau, foi só ok. Rui Costa não vou classificar porque eu também não quero entrar em polémicas, malta. Mas basicamente foi esta a nossa tier list. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele likezão que ajuda para caraças. Aquela inscriçãozinha para a gente chegarmos aos 9.000 até o final do ano. Portanto, fui.